Bom, estou trazendo aqui então mais dois circuitos rapidinhos aqui do sádico, que são para resposta em frequência e determinação da função de transferência e é pedindo também para, nesse exercício, encontrar os polos e os zeros. O exercício é do capítulo 14 do sádico, problema prático 14.7, figura 14.7. Então, nesse exercício é pedido para encontrar a função de transferência da saída, da tensão de entrada em relação à corrente de saída. Já vou adiantar que não é muito comum pedir dessa forma. Geralmente a função de transferência ela seria no caso a corrente de saída em função da tensão de entrada, né? Mas o livro está pedindo nessa forma e não tem por que a gente não calcular. Uma consideração rápida aqui que a gente pode, antes de chegar no cálculo aqui, já fazer aqui a gente tem um resistor equivalente, a gente pode calcular o resistor equivalente total, fazer a tensão de entrada dividido por esse resistor equivalente total. A gente vai ter a nossa função de transferência aí já quase meio pronta aí. Aí só vai faltar isolar o VO e depois inverter o resultado. Então aqui eu descrevi como é que seria essa equação, né? Então a nossa corrente de saída, que é essa corrente aqui, ela vai ser igual a VO, tensão de entrada, dividido pelo resistor equivalente total. Resistor equivalente total, eu estou considerando aqui a soma dos inversos dessas duas séries. Então, o inverso da soma dos inversos. Então, a nossa primeira série aqui é um resistor de 10 ohms, mais 1 sobre 50 mili vezes S, que é C, 1 sobre C vezes S, a equação do capacitor para análise em frequência. E o outro circuito série aqui que a gente tem vai ser 6 ohms mais 2Henry, né, vezes S, que é a fórmula do indutor em frequência fica 2 vezes L vezes S. A gente já pode isolar o VO, né, passando o VO para o outro lado, não precisa nem jogar isso na HP para fazer isso. E a gente vai ter isso aqui, 1 sobre 1 sobre 1 sobre 10 mais, e aí todos os nossos inversos ali. Eu já vou adiantar aqui que na HP tem algumas coisas que eu acho que eu já devo ter comentado antes, mas é importante sempre lembrar. Esse capacitor que está aqui, ele pode ser escrito nessa forma, 1 sobre 50 mili, né? Mas isso, quando a gente jogar lá no modo equações, isso vai dar um resultado aproximado. E isso vai fazer com que eu não consiga o resultado nessa forma, que vai dar uma raiz de 6 aqui, isso vai dar um número com vírgula gigante. E para a gente não carregar muita vírgula e ter que ficar aproximando o número, a gente pode usar ele no modo nessa forma, exibindo o número na forma inteira dele. Então, sem aproximação. A calculadora já está no modo sem aproximação, mas nota que se a gente fizer, aqui nesse caso eu posso isolar só essa expressão aqui, né, para a gente analisar, e a gente tentar corrigir isso, né. Se a gente fizer se a gente fizer 50 mili, né, olha lá, 50 mili, a gente sabe que isso aqui é um número aproximado, né, ele já exibiu um número aproximado, não é um número natural inteiro, né. Se eu quiser fazer o inverso disso, vou usar a seta aqui para trocar a ordem da pilha, e vou dividir, dá 20. 20 ponto. Esse ponto quer dizer que esse número aqui está aproximado. Se eu pegar e digitar 20, esse 20 está diferente. Esse 20 é um 20 inteiro. Mesmo que eu multiplique aqui por 6... Opa. Deixa eu voltar lá. Enter, 50 mili, divide. Mesmo que eu multiplique esse número por 6, por exemplo, ele vai continuar sendo inteiro, porque ele nunca foi um número com vírgula. Então não carrega a notação de número aproximado. Isso é a notação da HP mesmo. Então o que a gente pode fazer para resolver aquele caso lá? Para não ficar um número aproximado? A gente simplesmente vai digitar 20 em cima dividido por S. É uma simplificação antes de inserir os dados na HP. Então eu vou lá para o modo equações, eu já vou para essa expressão aqui, e vou fazer 1 dividido por 1 dividido por 1 dividido por 10 mais
Aí agora eu digitaria 1 dividido por 50. Eu até vou digitar aqui para ver o que daria, né? Só para mostrar o problema. 1 dividido por 50 mili. Então a gente está falando da soma dos inversos, né? O outro inverso é esse daqui. 1 dividido por 6 mais 2x. Deixa eu copiar isso daqui para a gente não perder. Beleza. Então se eu tentar calcular isso daqui, fatorar já direto, a primeira coisa que ela vai fazer é perguntar, deseja ir para o modo aproximado? E se a gente fizer isso, a gente já não vai mais ter a resposta nessa forma. Ele vai ficar com a resposta na forma com vírgula. Então eu vou aceitar só para provar o problema, né? Tá lá, ó. Vou deixar pequeno aqui. Factor. Ele exibiu o resultado, né, com um número cheio de... Eu tô até errado isso aqui. Vamos ver aqui se está... Ah, faltou... Tinha coisa errada. Isso aqui era vezes x. Vezes x. Isso deu errado o resultado. E isso tem que cuidar. Se eu fatorar, aí beleza. Então ele vai dar aqui um x mais um número com vírgula bem grande, né? E eu posso convenientemente não querer o resultado dessa forma. Posso querer nessa forma aqui, porque vai ficar mais fácil de preencher. Vou considerar todas as casas de aproximação, porque vai estar com raiz de 6. Isso às vezes pode facilitar o resultado. Até para talvez levar para uma outra parte da conta que a gente não está vendo. Então aqui, qual que é a proposta? Eu vou sair daqui, pode ver que a calculadora mudou para o modo aproximado, e eu vou mudar para o modo normal. Eu posso ir tanto pelo Mode Cas, ou eu posso vir aqui, segura o botão laranja e Enter. Ele já mudou lá para o modo normal, e agora eu vou lá no modo equações de novo. Vou colar a minha expressão, e vou substituir aquele meu 1 sobre 0,5x, eu vou substituir por 20 dividido por x. Não é o 20 com ponto, já é o 20 bacaninha lá, número natural, que vai ficar melhor para fatorar. Então eu vou fatorar, e aí ele vai exibir o resultado nessa forma aqui. 2, que no caso é S, né? S mais 4 mais raiz de 6, vezes S mais 4 menos raiz de 6. Aí o que a gente vai fazer agora aqui? A gente pode agora já, lembrando que o exercício propõe a tensão de entrada pela corrente de saída. Aqui a gente está com a corrente de saída pela tensão de entrada. Então a gente vai inverter essa expressão inteira. Eu vou copiar ela, vou recortar na verdade. Vou fazer 1 dividido por ela. Aí você pode dizer, mas se eu não tivesse feito essa divisão por 1 aqui, se eu tivesse anulado ela, eu já não precisaria inverter. Poderia, mas em termos de se perder na conta e acabar fazendo uma bobagem, é melhor fazer o passo a passo para não correr riscos. Então vou fatorar de novo e está lá. Então a minha expressão já está aqui, VO por I, de I, né, vai ser igual a 10, que multiplica, aqui ele botou ao contrário, né, S mais 3, vezes S mais 2, dividido pelo meu denominador. Aí o que ele pede? Ele está pedindo a função de transferência, né, e para obter os polos e os zeros. Os polos a gente sabe que são as raízes do numerador, e os zeros são as raízes do denominador. Então, aqui já visualmente a gente pode ver, né, que os zeros para essa função é menos 3, que é o que vai zerar esse cara aqui, e menos 2, que zera esse cara aqui. E os polos é menos 4 menos raiz de 6, né, menos 4 mais raiz de 6. Eu ainda separei aqui o conjunto do K aqui, só para ficar separadinho. Lembrando que cuidado para esse K não ficar aqui dentro multiplicando algum desses termos, né? O S tem que estar sempre isolado para a gente poder ter a raiz. Então tá aí. Esse é o 14.7, o problema prático 14.2, né? Figura 14.7, da página 549 do Sádico. E como esse exercício é bem rápido, então eu já trouxe mais um aqui, da página 572. O problema prático 14.10. Então aqui é basicamente a mesma coisa, você está pedindo a função de transferência. Aqui ele inclusive pede uma coisa diferente, ele pede para identificar
que tipo de filtro que é isso daqui. É um passa alta, é um passa baixa, é um passa banda. E essa análise a gente vai fazer, pode fazer em frequência e pode fazer visual mesmo, né? Como esse circuito é bem simples, a gente pode fazer já olhando para ele. Mas vamos lá, então ele pede a função de transferência e pede também a frequência de corte. A frequência de corte é a frequência onde o numerador ou o denominador zera aqui, onde a gente vai ter os nossos zeros e os nossos polos, né? Então vamos lá. Então, o circuito, a princípio, a gente pode resolver com um divisor de tensão também, bem simples. E aí já está escrito aqui. Então, eu tenho essa resistência equivalente dividido pela soma dessas duas resistências aqui. Essa resistência mais essa resistência equivalente, vezes a tensão de entrada. Isso vai dar essa tensão de saída. Fórmula do divisor de tensão, para quem não recorda, pode googlear aí que vai achar ela fácil. Então vamos lá. Então, a primeira eu vou fazer essa minha resistência equivalente aqui, né, para botar em cima. Então, eu vou fazer 1 dividido por 100, mais... E aí aqui, a gente vai lembrar daquela mesma situação que a gente tem do capacitor lá, né? Aqui a gente tem para o indutor agora, a gente está a 2 mili. 1 sobre 2 mili dá 500. Então, eu já vou escrever aqui, em vez de escrever 1 sobre 2 mili S, eu já vou escrever 500 por S. 500 por S. Para não ter aquele problema do arredondamento. Então, eu vou copiar isso daqui para que a gente vai usar ele de novo. Dividido por 100, que é o meu, agora é esse resistor aqui, né? Lembrando que o valor dos resistores, os dois resistores é 100, né? Mais o nosso resistor equivalente daquilo ali. Como eu tinha copiado aquela expressão de cima, eu só vou colar ela direto aqui. Como esse VI aqui, o V de entrada, ele estava multiplicando, eu já posso passar ele para cá, né, dividindo, e vai ficar essa expressão já sem essa... Eu nem preciso considerar ele aqui, né? Então eu vou fatorar aqui, e aí ele vai me apresentar o seguinte, ó. 1 meio, né, 1 sobre 2, de S vezes S mais 2.500, 25.000. Então aqui já dá para ver que o nosso polo, a gente tem um zero em zero mesmo, né? A nossa raiz aqui de cima, o número que zera esse S é zero, né? Vai ser o nosso zero. E os nossos polos a gente vai ter, é só um polo, né? Vai ser menos 25.000. Então em menos 25.000 isso aqui também zera, e a gente tem só, a gente tem uma determinação, que vai dar nossa frequência de corte. Então a nossa frequência de corte, o nosso ômega C, né, nesse caso, né, como ele é um circuito classe 1 e classe 2, ou seja, classe 1 por conta desse S e classe 2 por causa desse S com deslocamento nessa frequência, então a gente vai ter o nosso ômega C em 25.000 radianos por segundo. Por que que é isso? Porque quando a gente faz a análise em frequência, a gente vai ter a contribuição de todos os zeros e polos. E esse cara aqui está na origem, então ele não vai ser exibido no gráfico. Mas esse cara está com deslocamento aqui, então ele ocorre na frequência de 25.000 radianos por segundo, ele vai ocorrer uma quebra. E essa quebra é chamada exatamente a frequência de quebra, nosso ômega C, frequência de quebra. O que a gente pode analisar mais aqui ainda? A gente tem um K, que é 1 meio, né? E faz todo sentido que K seja 1 meio, porque aqui os resistores aqui, eles são 100 e 100, dá o divisor de tensão que é a metade da contribuição dessa fonte, né? Então a gente pode analisar assim também dessa forma. A gente pode analisar também o seguinte, ó. Ele pede nesse exercício para que diga se esse filtro é um passa baixa, passa alta, passa banda, que tipo de filtro que é esse daqui. Então a gente pode analisar dessa forma também. Ó. A gente tem uma frequência de entrada que a gente não sabe qual é a frequência. A princípio, a análise em frequência, a gente varre todas as frequências. E essa questão aqui, a gente tem um indutor. E o indutor em frequência, quanto maior a frequência,
maior é a impedância dele, maior é a resistência dele, né? A impedância, no caso. E quanto menor é a frequência, menor é a impedância. Ou seja, frequências próximas de zero vai fazer com que isso aqui vire um fio. É como se a gente estivesse fazendo análise DC desse circuito. Se a gente botasse aqui uma fonte de tensão DC, a gente teria que o indutor é um fio e essa saída aqui estaria em curto, seria um curto nesse circuito aqui, onde a gente não teria tensão nenhuma. Então em DC a gente tem zero, né? E conforme vai aumentando a frequência, essa resistência vai aumentando cada vez mais. E se a gente considerar que essa frequência aqui tende ao infinito, a gente vai imaginar essa resistência também indo ao infinito. E se for o infinito, a gente pode considerar que isso aqui é praticamente aberto. Praticamente aberto, a gente vai ter que a tensão de saída, o nosso VO, vai ser somente os dois resistores. E isso dá o divisor de tensão, que é exatamente o nosso K, que é 1/2. Então é análise tanto no início quanto no final. Então, se a gente olhar esse circuito, a gente pode pensar o seguinte: nas frequências muito baixas, não passa nada, não passa frequência nenhuma. A partir de uma determinada frequência, começa a passar, a gente começa a ter um ganho uma saída de tensão aqui nessa, um ganho negativo, né, mas é um ganho, né, um ganho nessa saída. Então esse nosso circuito aqui é um passa-altas. A nossa frequência de corte está ali, os nossos 25 radianos, e a gente pode, se quiser fazer mais uma observação ainda, né, a gente poderia, sei lá, calcular aqui quanto que seria o nosso ganho em dB nessa frequência aqui de 25 radianos. Então eu posso calcular aqui, só para não perder viagem. Então eu vou calcular o módulo disso, vou fazer o limite, cálculo no limite, né, para x tendendo a i vezes 25.000. Beleza? Que é nossa frequência de corte. Se a gente calcular isso daqui e já aplicar o log vezes 20, né, que é 20 log disso aqui, eval, vou simplificar, a gente tem lá que é menos 9 dB. Menos 9 dB por quê? Porque esse cálculo já está considerando já o ganho nessa frequência. Como a gente tem esse ganho negativo aqui, né, a contribuição desse K, e aí vamos só memorizar, vou botar um 9 aqui só para a gente lembrar. Aqui, ó. Ganho de menos 9 dB. Só para nós não perder esse número. O que acontece? Se a gente calcular o ganho somente do K, né, a gente teria o quê? A gente teria 1 dividido por 2 log vezes 20. Isso vai dar menos 6. Menos 6 é o nosso balizador, que é o nosso K. Então toda a análise da frequência, todo o gráfico de frequência já tem que ser construído 6 dB abaixo do ganho normal, abaixo de zero, né? 6 dB abaixo de zero, exatamente. E na frequência de corte a gente tem 3 dB de queda, mais 3 dB. Então menos 6 menos 3 dá os nossos menos 9. Então a análise está correta, a nossa resposta está certa, está tudo beleza. E é isso aí, eu estendi um pouco a mais aqui a questão, só porque era muito pequena mesmo esse exercício e dava para a gente avaliar um pouco mais essa resposta aqui, o que mais que a gente poderia tirar. Tá? Que esses exercícios sempre são muito mais complexos do que geralmente está aqui. Né? Lembrando, é um filtro passa alta, né? Ele vai permitir passar as frequências maiores. Beleza? Falou!